Boa noite, pessoal. Saudações astronômicas e sejam bem-vindos a mais uma edição do Olhar Espacial. Eu sou Marcelo Zurita e junto com vocês vamos bater um papo sobre os assuntos mais relevantes do mundo da astronomia e do espaço. Bem-vindos ao Olhar Espacial. A busca por vida inteligente fora da Terra sempre fascinou a humanidade, alimentando nossa imaginação e curiosidade. E se estivermos sozinhos nessa imensa vastidão do cosmos? Essa pergunta, que ecoa na mente de cientistas e sonhadores, ganhou força nos últimos anos, com avanços na busca por exoplanetas e sinais de vida além do nosso planeta. Mas será que estamos realmente próximos de encontrar uma resposta para essa pergunta tão fundamental? Recentemente, surgiram rumores de que astrônomos estariam próximos de confirmar a existência de uma civilização alienígena. Para desvendar esses rumores e entender os desafios da busca por vida extraterrestre e discutir as possibilidades que se abrem diante de nós, o Olhar Espacial recebe hoje o astrônomo amador Ari Martins. Ari, boa noite e seja muito bem-vindo ao Olhar Espacial. Boa noite a todos. Estamos aqui para colaborar de novo acerca desse assunto. É um assunto que motiva muito, as nossas buscas científicas, tecnológicas, e espero poder contribuir aí à altura. É isso aí. Ari é meio um pouquinho cético, né? Mas é sempre entusiasta desse assunto, né, Ari? Perfeitamente. Eu acho que quando a gente lida com vida extraterrestre, sobretudo inteligente, a gente tem que manter uma certa cautela nessas diligências, né, nessas análises aí. Eu acho que é uma atitude saudável. Bacana, então. Eu sou cético, lembrando que ceticismo não é negar o fenômeno, ou mesmo a origem extraterrestre de qualquer tipo de abordagem, anomalia, etc. É simplesmente você suspender o juízo, manter uma atitude ali mais próxima daquilo que a gente chama de agnosticismo, né? Que é uma atitude própria da ciência, e poder, ali com menos viés, de maneira mais fria e imparcial, poder debater, discorrer sobre esse assunto, né? Afinal, nós estamos falando de alguma coisa aí que ultrapassa a nossa barreira comum de entendimento. É verdade, né? A gente meio que viveu aí milhares de anos sem ter uma resposta, sem estar perto de uma resposta para essa pergunta. Agora, só para a gente apresentar um pouco mais, né? O Ari é astrônomo, cosmólogo, divulgador científico, fundador do Clube de Astronomia Pleiades do Sul, um dos principais promotores aí de eventos do Asteroid Day no Brasil, e é também um filósofo, tá? E, mais uma vez, vale reforçar, né, Ari, que quando a gente fala aí de astrônomo, cosmólogo, para não ofender ninguém, você faz isso de forma não profissional, né, de uma forma amadora, não é isso? Perfeitamente. Exatamente isso, Marcelo. Eu estudo esse assunto, estudo física, e quem sabe eu me enverede aí de uma maneira acadêmica na direção da cosmologia, que é, assim, uma área aí que eu tenho engajado alguns esforços e me atrai um pouco. Perfeito. Ari, para a gente começar, né, é bom que o pessoal vir chegando e avisando aí que a gente vai tratar desse tema tão importante, né, que a possibilidade, né, rumores, né, de que possam que a gente possa ter novidades aí bastante interessantes nessa pesquisa, né, de vida além da Terra, né? Só que eu queria que a gente fosse evoluindo essa conversa para que a gente possa, para que todo mundo possa estar no mesmo nível, para que todo mundo possa estar tão bem informado aí antes da gente chegar exatamente nesse assunto, tá? Então, só para a gente dar um primeiro gostinho, né, do que se trata esse anúncio que a gente vai tratar mais para frente aí nesse programa. Perfeito. Há rumores aí, né, de que há
uma expectativa aí, né, de anúncio sobre uma divulgação aí, um anúncio mesmo, né, em caráter mais oficial, perpetrado aí pelos Estados Unidos e pela China, ou pelo menos por um dos dois. Não há nada oficial, nós mesmos, né, não tivemos acesso a nada oficial, mas alguns promotores aí de divulgação científica têm colocado esse assunto à baila, e então há uma aposta por parte de alguns críticos aí no assunto acerca da divulgação aí nas próximas semanas, digamos assim, desse anúncio, né? Esse anúncio seria de natureza o quê? Ele teria a ver com uma possível descoberta aí de alguma tecnoassinatura mais promissora, né? Uma tecnoassinatura na forma de ondas de rádio, que é aquilo que a gente implementa no SET, aquele famoso programa de busca de vida inteligente, né? Que responde pela sigla SET, que na verdade é uma sigla, o Search for Extraterrestrial Intelligence, né? É uma sigla que diz respeito a um envolvimento mais coletivo, não é uma instituição que promove essa busca de vida inteligente através de sinais de rádio. Isso aí é qualquer implemento humano perpetrado por alguma instituição, agência, observatório, etc., que vai na direção de tentar detectar alguma tecnoassinatura em forma de uma onda eletromagnética, ele faz parte já, inevitavelmente, desse projeto, né? Portanto, é uma sigla coletiva, que abarca todo mundo que se envolve nesse tipo de projeto. Então, esse anúncio, hipotético anúncio, que a gente ouve por aí dizer, ele se refere mais precisamente a esse tipo de situação, né? Ou seja, de gente aí que está vindo, a gente não sabe até onde é rumor ou não, mas com esse palpite aí de que os Estados Unidos ou a China, que estão bem presentes nesse tipo de busca, né? Eles vão anunciar aí nas próximas semanas que nós encontramos aí um sinal que comprova, ou que pelo menos é promissor, né, de vida alienígena inteligente, né? Então, houve esses rumores aí mesmo. Maravilha. E isso causa um certo frisson, né? Principalmente na gente que tem eu acho que todo astrônomo, né, ele tem essa ansiedade, né, por uma resposta como essa, né? Será que nós não estamos sozinhos no universo, né? Então, de repente, a gente ter essa resposta ainda em vida seria algo muito bom. Mas vamos segurar um pouquinho esse assunto, vamos tentar fundamentar um pouco mais sobre do que é que nós estamos falando, tá? E vamos começar a falar aí sobre como é que funciona, né, a busca da vida além da Terra, né? Ari, a busca por vida fora da Terra é um dos temas mais fascinantes da ciência, mas como que os cientistas buscam, né, pela vida inteligente ou não em outros planetas, né? Quais são os principais métodos utilizados? Perfeito. Do ponto de vista da ciência canônica, para distinguir da seara ufológica, digamos assim, né, do ponto de vista da ciência canônica, nós temos principalmente duas formas de se buscar vida fora da Terra. Uma advém ali da astrobiologia, através de detecção, por exemplo, de bioassinaturas em exoplanetas. Geralmente, essa técnica vai buscar indícios ali, ou de situações ali de redutos de habitabilidade, onde você tem os elementos básicos que são construtores da vida, né, que são potencialmente construtores da vida, e, portanto, não necessariamente você vai detectar ali diretamente uma vida, mas vai detectar ali, pelo menos, indícios, né? A gente chama de bioassinaturas, que são ali elementos que são ou subprodutos de alguma hipotética atividade de vida microbiana, por exemplo, celular, ou pelo menos elementos ali compostos que, pelo menos aqui na Terra, formam a base, pelo menos os precursores de vida, tal como a gente conhece. Então, a astrobiologia, ela está nessa direção, e é uma das abordagens, né, uma das formas da ciência canônica abordar esse assunto, né, de pesquisar, investigar a vida fora da Terra. Uma outra abordagem, também dentro da ciência canônica, e essa visa buscar a vida inteligente extraterrestre, né, que é digamos ali, o limite desse interesse, né,
se dá através a gente até já antecipou, né, buscar detectar tecnoassinaturas, né, ou seja, indícios ali de que há uma tecnologia, de uma atividade produzida, por exemplo, por uma hipotética civilização inteligente, tecnológica, com capacidade de se comunicar com outros mundos, né? Uma das maneiras da gente detectar esse tipo de indício seria através das famosas ondas eletromagnéticas, né? Há mais de 100 anos, por exemplo, a nossa humanidade vem emitindo, como subproduto da tecnologia do rádio, da TV, a gente tem emitido nesses 100 anos, aí, um pouco mais de 100 anos, ondas de rádio, ondas eletromagnéticas artificiais para o espaço, né? Já formam uma bolha ali, cuja extremidade mais externa já tem mais de 100 anos-luz. Portanto, essa bolha de informação de rádio, de TV que a gente lança há mais de 100 anos, já alcançou mais de 1.000 estrelas, né? Algumas das estrelas mais brilhantes do céu, inclusive Sirius, Aldebaran, Vega, Bernard, quer dizer, Bernard não é tão brilhante, mas é próximo, tudo já foi alcançado e ultrapassado por esse sinal, de modo que se há alguma vida inteligente num desses sistemas aí, a gente sabe que não, mas se houvesse, eles teriam detectado, por exemplo, né, se eles tivessem esse tipo de tecnologia e interesse. Então, uma das maneiras de detectar é assim, né, por exemplo, assim como nós humanos já enviamos, como subproduto dessa tecnologia, esses sinais em forma de ondas eletromagnéticas, que podem ser até decodificadas, inclusive, a aposta de que civilizações tecnológicas extraterrestres podem ter enviado também, como subproduto das suas tecnologias. Ou mais ainda, né, como um envio direto, com o propósito de mostrar que eles estão lá. Existe também esse envio mais direto, né? Então, a gente pode, através, né, de alguns ouvidos aqui em Terra, né, alguns radiotelescópios sintonizados na frequência correta, né, na frequência ali de ondas que fazem sentido a gente buscar esse tipo de informação, a gente pode ali, fortuitamente, captar algum sinal, e esse sinal, a depender da natureza desse sinal, poderia ser um fortíssimo indício de vida extraterrestre inteligente, porque algumas frequências, algumas características de alguns sinais, o fato deles serem repetitivos, o fato deles operarem numa frequência que não ocorre na natureza, e uma vez que a gente elimina também algum ruído aqui da Terra, um sinal desse poderia ser mais do que promissor, seria um indício, inclusive até forte, da presença de uma tecnologia na direção daquele sinal. Só que até o momento a gente não achou nada tão promissor ainda nesse tipo de busca, mas o universo é muito grande e a gente sabe que enfim, não dá para ficar pessimista só por causa disso. A imensidão do universo é um ponto extremamente a favor, né, da busca de vida fora da Terra. Se bem que atrapalha um pouco o fato das distâncias serem tão grandes que a gente tem que mandar um sinal e esperar por milhares de anos para ter um retorno. Agora, tem uma passagem interessante no Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu não sei se você leu esse livro. Se não leu, está devendo, porque é obrigatório, né, para nossa turma. Mas no Guia do Mochileiro das Galáxias tem uma passagem que fala, né, que o universo é tão grande, tão absurdamente grande, né, existem tantas possibilidades que certamente em algum planeta, em algum lugar do universo, devem crescer colchões falantes em um pântano, né? Então ele até cita ali os famosos colchões do pântano tal, que eu não me lembro o nome, mas é só uma metáfora que ele faz de como o universo é grande, do que a gente pode esperar, né? Então, se o universo é tão grande, são tantas possibilidades, só na nossa galáxia, né, 400 bilhões de estrelas, né, só na nossa galáxia, né, que podem ter planetas, e esses planetas podem estar aí numa zona dita habitável, né, o que é uma coisa um pouco frágil, né, da gente falar, mas as chances de que em uma dessas 400 bilhões de estrelas exista pelo menos uma, ou duas, ou 10, né, que abriguem planetas com condições idênticas à da Terra e que possam ter passado pelos mesmos processos que a gente passou, né, e que possam ter vida desenvolvida ou vida em evolução, né, para chegar no mesmo nível tecnológico que a gente tem,
é uma possibilidade que, embora a gente esteja falando de 10 em 400 bilhões, é uma possibilidade enorme, né, Ari? Que realmente que a gente não esteja sozinho, né? E aí até teve um comentário até que passou aqui, que eu acabei perdendo, né? Que a matemática, né? A estatística fala que existe sim, né? Vida fora da Terra por conta disso tudo, né? Um raciocínio interessante também é o seguinte: tanto quanto o nosso universo é muito grande, repleto de possibilidades, né, porque deve haver uma quantidade incomensurável de exoplanetas com características próximas à da Terra, mas proporcionalmente também é grande a complexidade e o conjunto de situações que tem que casar quase que perfeitamente para que você tenha uma vida inteligente que produziu tecnologia, que atingiu um nível tecnológico com capacidade de comunicação. Portanto, nós temos batalhas de gigantes. Por um lado, um universo extremamente grande, cheio de objetos astronômicos muito parecidos com a Terra, que pesa de maneira otimista para a hipótese de vida inteligente em outro lugar. Por outro lado, nós temos aqui, né, uma improbabilidade matemática muito alta também, dadas as condições muito raras e que demandam algumas complexidades ali, que elas precisam trabalhar meio que em conjunto para que vidas microbianas surjam. Agora você imagine vida inteligente. E a coisa fica mais estranha ainda se você imaginar que não necessariamente vida inteligente vai chegar num nível tecnológico, né? É preciso também que hajam demandas culturais que estejam presentes ali, descobertas, paradigmas, conflitos e um monte de coisas ali culturais ocorrendo para que essa civilização inteligente chegue no nível ali de poder estar viajando para o espaço, se comunicar com outros mundos, ter esse tipo de interesse. Portanto, é uma briga de gigantes entre duas posições antagônicas, uma que leva a um cenário mais otimista e outra que leva a um cenário mais pessimista. Imagine aí esqueci o nome, uma parábola da caverna, só que em vez de ser uma caverna aqui na Terra, que seja, por exemplo, um planeta onde a vida se desenvolveu, mas que esse planeta é coberto por nuvens. Eles nunca viram uma única estrela, né, nem sequer a própria. Né? Viu uma iluminação, vê algo ali que parece uma cúpula, né? Mas eles nunca viram nada além do seu próprio planeta. Será que eles teriam curiosidade de conhecer o espaço, de mandar sinais para o espaço exterior buscando algum lugar fora daquele planeta? Esse tipo de raciocínio ele é interessante, né? Por exemplo, isso que você ilustrou é muito interessante. Outra coisa interessante é planetas com gravidades muito fortes podem desencorajar, talvez nem mostrar que há essa possibilidade de você construir veículos de lançamento capazes de vencer a velocidade de escape daquele mundo, e isso, de alguma maneira, desencoraja ou atrasa muito a exploração espacial de certos povos, digamos assim, né? Na verdade, de certas civilizações. Então, de fato, você trouxe situações que são invalidadores aí interessantes, né? Que ilustram que não necessariamente porque um planeta desenvolveu uma vida ali com um cérebro mais complexo, significa que ela vai chegar no nível cultural de interesse e de possibilidades facilitadas para desenvolver esse tipo de tecnologia mais espacial, se interessar por essas coisas, enfim, né? Então, o nível de complexidade não é... Né? Pode falar. Que mostra também o quão felizes nós somos, né? De poder contemplar o universo, né? De uma forma ou de outra. Perfeitamente, isso mesmo. E, inclusive, Zurita, eu não quero que ninguém saia nem muito otimista, nem muito pessimista, eu sempre tenho essa missão. Eu não quero que o meu legado seja que as pessoas fiquem muito otimistas com a hipótese de extraterrestres e inteligentes, e nem muito pessimistas também. E quando eu falei que essas duas visões antagônicas, né, uma a gente pode batizar de hipótese da Terra medíocre, né? Ou seja, nosso planeta não é tão singular assim, é apenas um pálido e efêmero ponto azul na borda de uma galáxia, que é uma galáxia típica, como muitas outras espirais, com barra. Então, não há nada de tão incomum, de tão diferente aqui no nosso ambiente cósmico. Mesmo as coisas que a gente
achava anteriormente que eram raras e que eram dádivas do nosso próprio planeta, com o tempo, no decurso das décadas, né, a gente tem descoberto que essas coisas são comuns lá fora, né? Água. Europa, por exemplo, uma das luas de Júpiter, tem mais água do que a Terra, tem 2 vezes um volume, 2 vezes maior de água do que a Terra. Alguns componentes são precursores importantes ali para os tijolos básicos da vida, né, aminoácidos, alguns hidrocarbonetos, alguns compostos complexos orgânicos, eles são muito comuns lá fora. Meteoritos mostram para nós que alguns desses compostos, digamos assim, são muito mais comuns do que raros, né? Então, isso tudo vem mostrando para nós que a Terra não é um local tão singular, o ser humano é uma espécie que se desenvolveu de outras. Então, tudo na ciência tem mostrado, no curso de décadas e até séculos, que nós não somos tão importantes assim nesse sentido. Então, isso é um bom suporte para a hipótese mais otimista, né, de que o nosso local aqui no cosmos é medíocre, digamos assim, entre aspas. E quem tinha esse tipo de otimismo, né, esse tipo de compromisso, era um dos astrônomos mais famosos da história, um dos divulgadores da ciência também mais famosos da história, nada menos do que o Carl Sagan. Ele advogava por essa posição mais otimista, né? No lado mais pessimista, da hipótese da Terra rara, que também tem suportes muito bons, eu já até adiantei aqui, né? Você também encontra argumentos muito bons para tentar justificar que a vida, sobretudo inteligente, deve ser muito rara e pode ser que nem exista lá fora, ou se existe em redutos muito específicos, distantes entre si, né? Por exemplo, muitos de vocês já ouviram falar da zona de habitabilidade, né, de uma estrela. A gente chama de zona habitável circunstelar, que é uma região ao redor de uma estrela onde, por exemplo, a água é possível de existir em estado líquido. As condições também de pressão do vento estelar e tudo mais são mais confortáveis ali para o surgimento e desenvolvimento da vida. Mas, no entanto, existe o conceito menos conhecido, que é zona habitável galáctica. Ou seja, é preciso que um sistema estelar também esteja numa espécie de zona mais confortável da galáxia. Dependendo do local onde esse sistema solar se desenvolve, você tem um nível de metalicidade muito baixo para propiciar um planeta como a Terra e propiciar elementos mais compostos que podem gerar vida, né? Ou você, dependendo do local, está numa região muito violenta, né, onde você não vai ter tempo suficiente de desenvolver vida por conta de magnetars, supernovas e mesmo buracos negros. E, enfim, é importante que esse sistema solar se desenvolva numa região mais adequada da galáxia. Uma vez que ele está nessa região mais adequada, é importante que tenha os planetas certos, é importante que haja uma boa zona de habitabilidade, é importante que haja nesse planeta uma lua grande como a Terra, né? Não digo que isso é um fator necessário, mas que no nosso mundo ajudou sobremaneira, né, a existência de vida. É importante, melhor dizendo, que esse planeta tenha uma inclinação para que promova esse aspecto sazonal climático. É importante que haja nesse sistema estelar planetas gigantes que funcionam como escudos, né? A gente sabe que Júpiter e Saturno, eles não são só escudos, às vezes eles podem lançar objetos no interior do sistema solar, mas eles são mais escudos do que vilões, isso a gente sabe. E é importante que hajam também esses escudos. É importante que a estrela não seja muito energética, como a Eta Carinae, né? Senão também você não consegue produzir vida ali e muito menos manter. É importante que haja uma série de fatores, e dentro desse mundo, mesmo que ele esteja no local correto, galáctico, ou do sistema solar e com as condições corretas, é importante muitas outras coincidências geológicas, químicas e físicas ocorrendo ali concomitantemente para que precursores da vida surjam, e algumas outras coincidências é preciso estar mantidas ali para que a vida propriamente surja, e essa vida vai ser inexoravelmente simples, porque a vida não começa complexa, e para que ela evolua é preciso que outros fatores, coincidentemente, estejam presentes, e para que chegue, então, numa vida inteligente, a coisa é tão rara que mesmo na Terra, que é um ambiente absolutamente fértil, só houve uma espécie inteligente, e mesmo dentro dessa espécie inteligente não há nada certo que eles vão produzir tecnologia. Então, a hipótese da Terra rara também não é vã. Então, nós temos essas duas hipóteses que são, sim, muito boas. Então, eu acho que a atitude mais saudável é manter uma certa cautela, né? E não ser nem muito otimista e nem muito pessimista.
Uhum. E sempre debater de mente aberta, né? Porque são vários assuntos. E uma coisa interessante, né? Nessa sopa, né, de condições, até mesmo o caos, em certa medida, é necessário para que haja uma pressão evolutiva, né? Para que aqueles seres unicelulares possam ter uma demanda, né, por evolução, para que eles possam se sobressair, né? Sem esse caos não teria havido, evidentemente, a inteligência, Uhum. né? Com certeza não Pois é. haveria motivação biológica para você avançar muito. Então, haveria uma espécie de Uhum. acomodação biológica ali nos sistemas, né? Uhum. Ari, do que a gente tem hoje, quais são as descobertas mais promissoras no momento, né, nessa busca por vida em outros planetas? Será que a gente está perto de descobrir pelo menos uma vida microbiana por aqui? Olha, Zurita, simplesmente você sabe muito bem, o bacana de ser entrevistado pelo Zurita é que a gente sabe que ele também entende muito do assunto, e aí a gente acaba fazendo mais uma troca, um bate-papo. Você sabe muito bem que agora a gente lançou a Europa Clipper, né? Talvez a missão, até o momento, pelo menos, mais importante para investigar vida microbiana não inteligente numa região aqui de reduto de possibilidades de vida do nosso sistema solar. O maior hoje em dia, que é a Lua Europa, que é uma das maiores luas do sistema de satélites de Júpiter, e 415 anos depois, a gente observar a Lua Europa pela primeira vez, quando Galileu lá atrás observou as luas galileanas, só recentemente, lá na década de 90, que a famosa sonda Galileu, que também visitou Júpiter ali, e fez algumas incursões próximas de Europa, começou a ter a atenção mais tomada por Europa. Antes da década de 90, antes da sonda Galileu, ninguém dava muita bola para a Europa. E Titã tinha uma atenção maior, né, nesse sentido de habitabilidade. E a Europa, e aos poucos Encélado, em Saturno e a Europa passaram a ganhar mais atenção. E hoje a Europa é a nossa maior aposta. Não de que haja vida, mas de que pelo menos a missão Europa Clipper, que foi lançada 14 de outubro agora, ela descubra pelo menos precursores ou indícios de que pode haver precursores de vida, já seria uma notícia bombástica para nós. Então, a gente sabe que a Europa tem condições, apesar de estar num ambiente muito gélido e ser impactada com muita radiação de Júpiter, a Europa tem condições ali, num oceano salgado, subterrâneo, que ocupa simplesmente um volume 2 vezes maior do que todos os oceanos da Terra. Então, a gente tem uma expectativa boa de encontrar pelo menos elementos que a gente sabe que são formadores de base de vida. Se a gente encontrar com a Europa Clipper pelo menos algumas coisas interessantes nesse sentido, já vai ser uma grande descoberta, porque ainda que a gente não encontre diretamente uma assinatura mais contundente de vida microbiana, só de a gente descobrir que há condições muito boas de habitabilidade, ainda que a gente não chegue diretamente nessa descoberta, a gente fica mais empolgado em busca de bioassinaturas em exoplanetas, porque se aqui tão próximo de nós pode haver vida microbiana, pelo menos em hipótese, aí quando você escalona isso numa quantidade absurda de exoplanetas, que a gente calcula que deve haver no universo, as possibilidades de vida não inteligente, mas microbianas, são mais otimistas, né? Então, essa missão Europa Clipper, eu acho que ela não é uma coisa que está acontecendo agora, como foi a sua pergunta, o que está acontecendo de mais promissor e nessas descobertas, mas é o início disso, né? Só chega lá em Júpiter em 2030, mas já lançamos e já estamos nesse processo, digamos assim. Então, do ponto de vista microbiano, que foi a sua pergunta, talvez a Europa Clipper é o que está mais interessante para nós no momento. Olha, o chat está bastante movimentado, tá? Eu queria até pedir desculpa, pessoal, que não dá para a gente passar tudo aqui, né? Eu estou jogando algumas mensagens na tela, mas tem algumas mensagens bem interessantes do Arthur, né? E ele fala, por exemplo, né, que para ter vida baseada em carbono mesmo, baseado em outro elemento, é bem complicado. Isso é realmente, né, quem estuda biologia sabe que o carbono é tido como um dos elementos fundamentais, né, para a vida, pelo menos essa vida como a gente conhece, né? E qualquer outro elemento a gente não encontra a mesma flexibilidade, a mesma possibilidade de encadeamento de ligações, né, que o carbono tem, né?
E ele fala aí também sobre a questão, né, da radiação, né, nessas luas geladas. E aí, realmente, agora, a Terra, ela também recebia muita radiação, né, há 3 bilhões e meio de anos atrás, quando tudo indica, né, surgiram as primeiras formas de vida. Então, a gente tem que imaginar aí que as situações nem sempre elas são muito favoráveis, né? Mas a vida, ela é capaz de superar isso tudo. Foi capaz de superar aqui na Terra, a gente torce para que ela supere, né, as dificuldades em outros lugares, preferencialmente aqui pertinho, para a gente ter como comprovar, como acessar, né? Inclusive, essa Talvez... radiação forte presente na superfície da Europa é um dado otimista, inclusive, né? Porque essa radiação, ela favorece a quebra ela mantém aquecido, né, de algumas a moléculas. subsuperfície, né? Isso, da água, por exemplo, isso favorece que algumas dessas partes dessas moléculas, por exemplo, na molécula de H2O, o hidrogênio escapa, mas o oxigênio pode entrar para dentro da camada de gelo de 20 quilômetros de espessura, né, que faz parte de toda a superfície da Europa, e ela pode ficar ou no gelo ou pode atingir em grande quantidade esse oceano, que fica abaixo dessa camada de gelo. E esse oxigênio, o oxigênio a gente sabe que ele é muito reativo, e ele, dependendo das condições, ele pode facilmente se combinar com outros elementos, produzindo ali, nessas reações químicas, energia para micróbios, para possível, ou mesmo para geração, para facilitar essa produção e manutenção de vida nesse ambiente, né? Então, como essa vida não está na superfície, o que seria complicado, não só por causa da radiação, mas da temperatura, mas no subterrâneo, digamos assim, né? O termo correto não seria subterrâneo, porque lá não é terra, mas, enfim, só para ficar mais claro, a radiação acaba ajudando, porque você só pega o efeito positivo dela, e a parte mesmo nociva, que é a própria radiação, é barrada por essa camada grossa e espessa de gelo. Grossa entre aspas, né? Porque essa camada de gelo na Europa tem 20 quilômetros. O oceano, a gente estima que tem entre 60 e 100 quilômetros. É por isso que é um volume muito grande de água, porque se você pega a Fossa das Marianas, que é a parte mais profunda do oceano, é 11 quilômetros só. É muito grande. Ó, essa mensagem aqui é fundamental, né? A nossa composição química é no chope. Ainda mais na sexta-feira. Mas essa sigla aí que o Pascal Gomes colocou, tá? A sigla aí para nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio e fósforo. Importantíssimo aí para a formação da vida. São chamados blocos básicos, né, para a formação da vida. E tem gente que ainda encaixa o enxofre, aí vira chomps, né? Isso. Chomps. Isso mesmo. Tá, então, mas eu acho que numa sexta-feira tem que ser no chopp mesmo. Trocar a letra fica bem um trocadilho adequado. Pois é. Ari, nós também estamos buscando vida em Marte, né? Mas em Marte a gente se concentra na busca de vida pregressa, né? Uma vida que teria existido no passado de Marte, não é isso? Perfeitamente. Em Marte não há muito o que se falar além do que você acabou de falar, né, Zurita? Porque em Marte o que a gente pode ver são indícios de, inclusive há um tempo atrás, um meteorito, né, e você sabe muito bem disso, de origem marciana, deixou a gente empolgado achando que tinha ali uma cicatriz de vida, né, um fóssil ali de uma bactéria, né, de um organismo microbiano, um meteorito que caiu lá na Antártida, né, como é que é o nome dele mesmo? Enfim. ALH, Alan Hills, né? O meteorito Alan Hills, não sei o que lá, tem uma numeração aí na sequência. Isso. E aquilo não estranhou muito os cientistas, porque os cientistas buscam exatamente esse tipo de indício de vida em Marte. Alguma coisa fossilizada. E é por isso que esse meteorito, quando veio, essa hipotética, né, bactéria fossilizada, gerou um certo interesse. E tem gente que até hoje, e eu falo gente estudioso sério, viu, Zurita? Você deve saber disso, que defende que aquilo ali é sim, né? Mas isso ainda é um componente muito diminuto dos cientistas, né? A majoritária majoritário o consenso de que aquilo ali
não tem nada a ver com bactéria primitiva em Marte. Então, para nós, aquilo está... ALH 84001, tá? Para quem quiser pesquisar aí mais. Bom, e a gente também tem uma outra parte, né, dessa pesquisa, né, de busca fora da Terra, que na verdade também buscam as origens da vida aqui na Terra, que são as visitas aí, principalmente a asteroides carbonáceos, né, como o Rio Gul e o Bennu, né, que todas essas duas visitas, uma pela JAXA, né, do Japão, e outra pela NASA, trouxeram amostras desses asteroides para a Terra e mostraram que eles podem conter os chomps, né, todos esses elementos aí que são fundamentais, né, para a vida da Terra, inclusive algumas combinações desses elementos aí formando aminoácidos, né, Ari? Exatamente, e isso é um case de sucesso para quem advoga por aquela hipótese mais otimista que eu citei. Nesse debate, né, nesse conflito dessas duas hipóteses opostas, né? E os asteroides, os meteoritos, eles são, né, cases de sucesso para quem gosta de descobrir complexidades lá fora. Tanto é verdade que tem cientista que defende que, de alguma maneira, esses precursores da vida vieram ou por asteroides ou núcleos cometários, né? Assim como a própria água. Não há um consenso nisso, a gente não sabe direito explicar de maneira mais contundente esse volume oceânico que nós temos aqui na Terra. Há muitas hipóteses e algumas coisas que podem ter ocorrido em conjunto, mas o fato é que a água é importante para a vida e, evidentemente, compostos mais complexos, baseados no carbono, não precisa se dizer, né, da importância que isso pode ter como precursor mesmo de vida. E, é claro, né, energia fornecida, fontes térmicas ali que podem, de alguma maneira, contribuir, né, fornecendo essa energia. Aqui na Terra, a luz do Sol, né, pela fotossíntese, serve ali para a produção de alimento das plantas. E nós, ao comermos as plantas, a gente pega indiretamente essa energia para nós. Mas, em Europa, ou outros redutos de exoplanetas e tudo mais, essas fontes de energia não necessariamente advêm da luz direta das suas estrelas. Podem ser fontes ali, né, hidrotermais, podem ser fontes de energia baseada em reações que não têm lugar aqui no nosso planeta. Então, desde que haja fornecimento de energia, não importa se vem diretamente da luz da estrela ou de outra origem, mas desde que haja energia suficiente para que essas microestruturas, né, vivam, sobrevivam e se desenvolvam, ali há um reduto de possível habitabilidade, né? No caso de Europa, que é sempre bom a gente trazer para essa questão da Europa, que é o nosso melhor reduto fora da Terra, dentro do sistema solar, nós temos a possibilidade ainda, né, Zurita, de que o puxão gravitacional forte de Júpiter cria uma espécie de um efeito maré que flexiona não só o núcleo rochoso de Europa, mas a camada de gelo que cobre a superfície, e essa fricção gera calor, parecido com o efeito que você gera quando você pega um clipe, por exemplo, né, um clipe de papel, e começa a dobrar rapidamente assim, você coloca o dedo, você vê que está muito quente aquilo ali. Então, as rochas do interior da parte de baixo, digamos assim, dessa camada de oceano subterrânea de Europa, por conta desses movimentos que geram fricção, eles geram muito calor, inclusive esse calor ele é suficiente para manter esse volume de água em estado líquido, né? Volume de água em estado líquido ficou redundante, mas vocês entenderam. Não fosse essa fricção, digamos assim, causada por esse puxão gravitacional de Júpiter, que causa esse movimento de entortar, né, digamos assim, de causar essas fricções aí, essas flexões e tudo mais, talvez nós não teríamos um oceano abaixo da crosta de gelo em Europa. Então, se há energia suficiente para manter um volume tão grande de água, né, em estado líquido, por que não essa energia também não é suficiente para servir ali de conteúdo energético para essas vidas mais simples, né? Tá.
fazer as ligações necessárias aí, né, para o surgimento da vida. É o catalisador, né, que o pessoal fala, né, para a vida. Ari, uma última pergunta antes da gente entrar no assunto principal, tá? A pergunta do André Ferreira aqui, tá? Mais uma vez, pessoal, vocês desculpem não estar colocando todas as perguntas para a gente não fugir muito, né, do tema e seguir aqui uma certa sequência, tá? André Ferreira pergunta se é possível a vida ter se desenvolvido em Marte e por algum motivo ter chegado aqui em nosso planeta, ou seja, nós somos os extraterrestres que estamos procurando. Isso é possível, Ari? Olha, eu não iria nessa direção, eu não apostaria. Claro que possível é. Se a gente acha que há possibilidade de ter havido vida simples em Marte, né, numa etapa muito primitiva do Sistema Solar, por que não, né, esses dois mundos muito próximos, né, e que se comunicavam com certa frequência, inclusive objetos que caem no nosso planeta, e a gente chama de meteoritos, muitos deles vêm de Marte, então a possibilidade existe. Mas a gente ainda acha que a Terra, de alguma maneira, desenvolveu condições mais propícias, né, para a geração de vida. A Terra tem todas as condições que os astrobiólogos pensam como critérios para procurar vida lá fora, a Terra primitiva tinha, né, essas condições, rochas vulcânicas, ambientes ácidos ali, um oceano global de muito movimento, uma lua se formando ali, movimentando essas marés, né, uma quantidade grande de sais ali, elementos pesados tanto quanto em Marte, porque Marte, assim como a Terra, também é um corpo rochoso do sistema solar interior aqui. Então, assim, se nós já temos um ambiente que é extremamente fértil, ou pelo menos foi se transformando num ambiente fértil, seria dispendioso você achar supor que essa vida veio de Marte, né? Seria uma hipótese um pouco complexa, digamos assim. Se a própria Terra já tem as condições de habitabilidade ideais e está até mais próxima, né, do Sol do que Marte, então seria meio que supérfluo a gente deslocar a Terra como a origem da vida para Marte. Portanto, não é que é impossível, claro que não, mas é que é uma não coisa... Não é a mais plausível, né? É uma hipótese menos plausível, evidentemente. Nós já estamos num lugar muito fértil. Agora, o André Ferreira deu uma ideia excelente aí para um filme, se tiver algum cineasta aí assistindo. Imagine uma civilização marciana aí há 3 bilhões de anos atrás, percebendo que o seu planeta estava resfriando, que eles iam perder o seu campo magnético e que o planeta ia se tornar inabitável. Eles resolvem marteformar a Terra, né, transformando a Terra num ambiente habitável. E aí eles migram para cá e dão origem aí aos seres que aqui habitam. Olha aí que legal. Para ficcionar, né? Seria uma história interessante. Exatamente. Bom, vamos lá, Ari. O assunto que a gente até comentou aí no início da semana, né? Tinha tudo para se tornar uma grande polêmica, mas que por enquanto toda a comunidade científica está olhando com bastante cautela, né? Recentemente surgiu uma notícia bem polêmica afirmando que estamos próximos do anúncio sobre a descoberta de vida inteligente na nossa galáxia, né? Resume pra gente o que é essa história, Ari. Resume rapidinho pra gente evoluir no assunto. Olha, Simon Holland, né, uma pessoa ali que trabalha com a NASA, né, um filmmaker, e inclusive parece que ele tem relação também com o estudo de asteroides potencialmente perigosos. É colocado nessas notícias ele como sendo um professor, mas quando a gente vai buscar informações sobre ele, não aparece nada vinculando ele à academia, né? Então, portanto, o que parece ser o caso é que ele é alguém que pode até ter trabalhado para a NASA nessa condição de filmmaker, né, videomaker, e vem dele essa digamos assim, essa polêmica, né? Parece, pelo menos, que vem desse tal de Simon Holland. Bacana. Essa polêmica de que os Estados Unidos e a China estão prestes a fazer esse anúncio bombástico de que a gente conseguiu captar, e não agora, mas que nós temos já, de algum tempo, né,
a gente já captou há algum tempo sinais, né, essas tecnoassinaturas que nós falamos lá no início, possivelmente em rádio, né, nesse tipo de frequência que a gente procura como sendo uma tecnoassinatura ali apropriada, né? Então, esse seria, de maneira mais resumida, o anúncio, ou seja, já sabemos que já captamos esses sinais promissores de vida inteligente, não foi agora, né? E eles vão revelar isso, não sei se em forma de documento, não sei sequer se haverá essa revelação, a gente não sabe, né? Porque alguns promotores aí de divulgação aqui no Brasil e lá fora têm comentado isso, então ninguém sabe se isso de fato ocorrerá. Então seria uma coisa vinculada a isso que a gente chama de SET, né? Que é a busca por vida inteligente. A partir desse tipo de indício, que são ondas eletromagnéticas numa frequência específica ali. Bacana, geralmente o SET ele opera aquele famoso sinal UOL, lá de 1977, que foi o sinal mais promissor, e esse sim existiu, né? E que recentemente a gente descobriu que talvez uma possível causa astrofísica para ele operava, aquele sinal, ele estava na frequência do 1420 MHz, que é compatível ali com a emissão em rádio do hidrogênio neutro, bacana, que é aquilo que boa parte dos radiotelescópios do mundo estão sintonizados para buscar, porque é uma assinatura, é um sinal, um tipo de frequência que não ocorre de maneira facilitada, né, na natureza, e uma vez que você consegue detectar esse sinal e excluir possíveis ruídos da nossa tecnologia, ele passa a ser um sinal muito promissor, porque, de fato, é o que nós emitimos para o espaço, é fácil de ser captado, porque, primeiro, que o rádio, né, a onda eletromagnética no rádio, no espectro do rádio, ela perfura, digamos assim, melhor as nuvens de gás e poeira interestelares, né? Então, ela se mantém ali melhor nesse percurso e a gente consegue captar esses sinais de sistemas estelares mais distantes. E então já começa sendo um sinal promissor para a gente sintonizar também em razão disso. Mas essa frequência do 1420 MHz é uma grande aposta desses cientistas que tentam ouvir, né, metaforicamente, o que os extraterrestres, essa comunicação extraterrestre. Mas fala aí que eu acho que você está querendo comentar alguma coisa. Não, tudo bem. Bom, essa notícia ela se baseia aí em sinais detectados pelo projeto Breakthrough Listen, né? E pelo radiotelescópio FAST na China, tá? Esse Breakthrough Listen é um projeto específico para detecção de vida fora da Terra e é patrocinado aí por alguns dos maiores bilionários do planeta, né? Exatamente, não. O Breakthrough Listen, ele é sério, ele é um projeto sério e, de fato, ele é, inclusive, o maior até o momento, que faz parte dessa sigla SET, né? Houve um investimento muito alto, você já até cantou a pedra, né? Tem bilionários por trás dele, inclusive o nome do Stephen Hawking era associado a esse projeto. Não sei se só como um nome simbólico, uma pessoa simbólica, ou se o Stephen Hawking tinha algum engajamento mais direto nesse projeto. Ele é recente, ele começa ali em 2015, né? E desde então ele tem sido de todos os projetos vinculados a esse programa, né, o SET, ele tem sido o maior até então, né? De modo que é um programa de verdade que existe, que busca sinais de vida inteligente, mas que foi utilizado, né, por essa polêmica como sendo digamos assim, um programa que descobriu, né, que tinha guardado ali esses sinais ali e que eles estariam preparando, eles estariam discutindo a melhor maneira de reportar essa notícia sem causar muito, né, muito estrondo e aquela coisa toda, né, aquela conspiração toda de que, né. Então, assim, então o programa, apesar de ser legítimo, né, o Breakthrough Listen, mas não necessariamente essa narrativa aí de que eles descobriram e estão prestes a fazer um anúncio é verdadeiro. E, de fato, tem esse radiotelescópio gigante, né, o FAST lá da China, que ele é imenso mesmo, e os promotores dessa polêmica, o Simon, não sei se o próprio Simon Holland, né, eles dizem que há uma disputa entre os Estados Unidos e a China
para ver quem não só detecta mais sinais inteligentes, mas para quem dá essa notícia primeiro, né? Mas se eles estivessem mesmo nessa disputa de quem vai dar a notícia primeiro, eu acho que essa notícia já teria sido dada, né? Mas, enfim, fala aí. É importante a gente ter uma certa cautela nisso, porque, de fato, até agora nada foi anunciado. Há uma especulação, um murmurinho, né, como a gente costuma dizer, no meio, de que pode ser divulgado alguma coisa, mas até então nada foi noticiado, nada foi divulgado de fato. Inclusive, o único estudo sério que a gente tem, os estudos sérios, inclusive um que eu até te passei o link, bonito, da Nature. Sim. Pelo contrário, ele diz que o sinal era um micro-ondas, que parece que tem a ver com esse sinal da polêmica aí, eu esqueci até a sigla do sinal, BLC1, não sei. BLC001. Que inclusive vem ali da próxima Centauri, né? E esse sinal que era promissor, parecia uma tecnoassinatura ali bem promissora, na verdade, esse estudo mostrado ali pela Nature, ele mostra que, pelo contrário, recentemente se descobriu que são ruídos da nossa própria tecnologia, o que não é incomum. Alguns sinais promissores aí no passado que deixou a gente um pouco assim, né, com as atenções mais abertas, depois a gente descobriu que era interferência de, às vezes, no micro-ondas próximo ali, entende? Então, ocorre esse tipo de ruído. Então, parece que essa polêmica mal saiu das especulações, parece que essa polêmica aí desse anúncio que vai acontecer mal foi noticiada e já temos artigos aí mostrando que esse sinal aí, ele tem algumas explicações, né? Então, tem algumas informações aí cruzadas que a gente não entende direito, né? A gente não sabe direito até onde esse estudo da Nature tem a ver com esse sinal, com a descoberta desse sinal que os conspiracionistas dizem que vai ser o grande anúncio, né? Mas se tiver a ver com esse sinal aí, a Nature já tem esse estudo aí mostrando que foi um falso positivo e que, de fato, era um ruído terrestre mesmo. Mas, enfim, a gente não sabe direito se haverá esse anúncio polêmico e qual será a natureza, né? Por hora, é só especulação. Se não foi anunciado ainda, ou é porque não se tem certeza, tá? Ou é porque não se tem nada, né? Exatamente. A gente não sabe nem por onde começar a tratar dessa polêmica, porque, né, assim, é tudo meio bagunçado, a gente não sabe direito. Na verdade, a gente tenta buscar indícios, né, o que será que eles estão querendo, qual será a natureza desse anúncio? A gente já sabe que tem a ver com detecção de ondas eletromagnéticas do Projeto 7, né? Que, lembrando, não é uma instituição específica ao 7. Muita gente acha que é um programa específico da NASA ou da Universidade da Califórnia, etc. Não, o 7 é esse empreendimento conjunto de buscar vida inteligente extraterrestre através de ondas eletromagnéticas. E a gente sabe que tem essa natureza, o anúncio, né, de que nós temos ondas eletromagnéticas que foram detectadas, sinais que são provas, a gente não sabe se são provas ou se vão ser anunciadas como apenas indícios promissores de que há vida, de que foram descobertas vidas extraterrestres tecnológicas, né? Então, os promotores dessa polêmica colocam nesses termos, é tudo que a gente sabe. Então, a gente fica tentando ver se essa matéria da Nature, né, esse estudo, tem correlação com essa polêmica, e se tiver, a gente já sabe que não tem nada de tecnoassinatura, de origem extraterrestre. Então, enfim, a gente está aqui ainda meio perdido, mas que alguns aí divulgadores aí grandes apostam que vai ocorrer esse anúncio aí nas próximas semanas, né? Isso é tudo que a gente sabe. Você tem alguma opinião formada, Ari? Ou está esperando aí ceticamente, maiores informações? A minha opinião informada, não no sentido de informação, mas no sentido de brincar que ela não é formada. A informação. É uma especulação, porque eu acabei de falar que a gente não sabe sequer se de fato vai ocorrer esse anúncio. A gente só sabe que há essa especulação, essa conspiração de que vai ocorrer esse anúncio relacionado à detecção desse projeto 7, né? Baseado
em onda eletromagnética artificial repetida que se mostrou promissora. Mas a gente não sabe se tem a ver com esse estudo da Nature, que já mostrou que não é de origem extraterrestre. A gente não sabe sequer se de fato vai haver esse anúncio ou é só uma polêmica que vai morrer aí no nada. A gente sequer sabe se esse nome que foi citado, né, o do professor Simon Holland, de fato ele é um professor, se ele é acadêmico, e se ele tem credenciais ali para, de fato, a gente acreditar nesse tipo de será conspiração, especulação, anúncio. Então a coisa ainda está tão etérea que a gente não sabe nem nominar se a gente chama isso de especulação, de anúncio ou de conspiração. Mas isso é uma leitura minha, tá? É claro que vai ter gente mais otimista dizendo, não, vai acontecer um anúncio e é possível que seja provado aí que houve alguma detecção séria. Mas as pessoas mais sérias desse tipo de investigação estão absolutamente céticas quanto a isso, viu? Então, a nossa aposta, né? A nossa aposta é uma aposta que não vai ser nada, né? É difícil a gente formar opinião sobre algo que ainda está tão insípido, né? Uma notícia bem insípida. Eu sei que se tiver alguma novidade, a gente vai trazer aqui no Olhar Digital, vai repercutir aqui mesmo no nosso programa Olhar Espacial, tá? Mas, assim, só para o pessoal ficar assim, bem por dentro do que eu penso, tá? A equipe do FAST, né, os chineses lá do FAST, e o pessoal, as instituições relacionadas aí com Breakthrough Listing são confiáveis, tá? Então, se eles soltarem, publicarem um artigo mostrando que eles encontraram evidências, né, que podem significar aí uma civilização alienígena, né, em outra parte do universo, a gente vai precisar considerar, né, esse trabalho até que alguém prove que ele está errado, tá? Ou de repente reforce, né, a corretude aí desse trabalho, né? Por enquanto, claro, o Simon que me perdoe, mas a palavra, né, o que ele trouxe até então, sem nenhuma evidência, né? Por enquanto sem nenhuma evidência não há como a gente afirmar, né, muita coisa. Então a gente fica nessa expectativa, né? Que venha essa confirmação negativa, né? Para que a gente possa realmente ter uma opinião mais segura a esse respeito, né? Por enquanto, só esperando. A NASA é uma agência séria, tanto quanto as instituições que você citou, e a NASA é sempre colocada no encalço, né, de muitas polêmicas, até conspirações mesmo, e nem por isso essas conspirações são verdadeiras, só porque alguém que já trabalhou para o governo americano, para o Pentágono ou para a NASA, ou alguém que tem algum elo, ainda que indireto com a NASA, isso não certifica aquela notícia como sendo totalmente válida, legítima, né? Porque é claro que os conspiracionistas vão usar institutos de credibilidade para apoiarem suas conspirações. É claro que eles vão citar coisas como NASA, Breakthrough Listing, né? Coisas sérias. Então, nenhuma conspiração cria uma narrativa meio absurda, né? Tem que ser alguma coisa séria. Mas, quando eu chamo de conspiração, é porque, por enquanto, pelo menos, não foram essas instituições sérias que a gente citou, Zorita, que anunciaram que vão fazer esse anúncio, né? Que vão fazer uma audiência pública para contar uma novidade para o mundo. Não foram elas. Foi uma pessoa, ou pelo menos o professor, pelo menos diz, né, que é professor, pode até ser que seja, né? Simon Holland, parece que ele é um dos nomes envolvidos nesse anúncio, e é uma pessoa que a gente não consegue achar nada acadêmico vinculado a ele, né? Então, parece para nós que a gente que já está um pouco experiente nesse tipo de cobertura sobre vida extraterrestre, parece que a gente já meio que sabe que não vai terminar ali numa descoberta de vida extraterrestre inteligente. Parece que a gente já sabe que é alguma coisa que tem algum probleminha aí nessa história, né? Perfeito. Bom, a gente fica aí nessa expectativa. Só para a gente finalizar, é importante dizer que se houver aí alguma
realmente algum trabalho sério que venha a ser apresentado, venha a ser divulgado aí nos próximas semanas, tá? E o fato deles não terem divulgado até agora não é porque se esconde alguma informação, isso a gente sabe que no meio científico, né, quando você tem algo sério, concreto, todo mundo quer divulgar o quanto antes, porque aquilo lhe credibiliza como pesquisador, né? Então, só que também ninguém quer divulgar alguma coisa incerta, tá? Então, pode ser que realmente eles estejam buscando confirmação, estejam buscando maiores evidências de que aquilo realmente seria uma assinatura alienígena, né? Uma assinatura tecnológica, né? De alguma civilização alienígena, tá? E tendo a cautela necessária que nós estamos tendo aqui, né? Antes de sair fazendo qualquer tipo de anúncio, né? Que possa depois ser desmascarado, que possa ser colocado em questionamento, né? Então, na ciência, aquilo que é descoberto não se esconde, pelo contrário, existe, né, até uma corrida, né, pela divulgação, pela publicação, para que você ganhe os créditos, né, para que o cientista ganhe os créditos, tá? Agora, os bons cientistas mesmos têm cautela para não publicar, para não divulgar algo que não seja muito bem fundamentado, né, Ari? Se esse estudo mostrado pela Nature, desse sinal que se mostrou falso positivo, se mostrou que ele tem uma origem mundana e não extraterrestre, se esse sinal tiver relação com esse anúncio polêmico, aí eu mantenho o meu ceticismo aqui. Mas se não tiver relação, aí eu acompanho tudo que o Zurita realmente falou aqui. Muito bem. Agora, Ari, para a gente encerrar, independente da veracidade ou não desta notícia, desse vazamento, vamos dizer assim, né, você acha que estamos perto de descobrir aí vida extraterrestre, né, vida fora da Terra? O que isso significaria para a humanidade? Vida inteligente ou não? Eu queria inteligente. Vida inteligente. Eu tô achando que o Zurita vai começar a parar de me chamar, o Olhar Digital vai parar de me chamar aqui pelo meu grau de cautela nesse tipo de assunto. Mas eu acho que a gente não vai... eu não gosto de dar esse tipo de falar, de jogar esse tipo esse balde de água fria. Da sua experiência. Mas é uma coisa minha. Sim, e quem sou eu? Eu sou um mero complexo de carbono num pálido e efêmero ponto azul. Então, você que é otimista, e se isso te faz bem, continue otimista. Não quero que essa mensagem minha seja um balde de água fria, mas eu não acredito que isso vai acontecer, Zurita. Eu não acredito que isso vai acontecer. Talvez aí a gente encontre um sinal de tecnoassinatura baseada nesse tipo de projeto 7, né, mais promissor. Mas isso, se for de origem extraterrestre, não vai ser, de alguma maneira, descoberto ali na hora, né? É a origem extraterrestre, vamos comemorar, e etc. Eu acho que vai ser uma coisa assim, muito paulatina e bem gradual, mas a minha vontade é de que eu seja surpreendido, viu, Zurita? A minha vontade é de amanhecer um dia surpreendido. A gente vira aqui no Olhar Digital e em outros portais de divulgação de ciência, tecnologia, etc., para falar, nossa, enfim, agora parece que o negócio é concreto, né? Mas, pelo menos por enquanto, eu tô um pouco descrente, e é assim que eu respondo a sua pergunta. Pelo menos, por hora, eu não acho que a gente vai detectar nenhum sinal ali de tecnoassinatura, nada ali de origem, pelo menos, de vida realmente inteligente ali. Eu não acho que a gente vai constatar isso, pelo menos de maneira fácil, não. Eu não estou tão crédulo nessa perspectiva. Mas tudo muda, viu, Zurita? Pode ser que no decorrer, no decurso aí de alguns acontecimentos, algumas notícias, novas descobertas, e o programa 7 está cada vez mais empenhado, engajado, com mais investimento, pode ser que eu fique um pouco mais otimista. Agora, para deixar a galera um pouco menos chateada com isso que eu falei, eu digo o seguinte: se eu estivesse dirigindo um projeto 7, eu não iria fechar o projeto 7, eu iria continuar investindo, porque eu acho que o que o projeto 7 deve fazer, precisamente porque a gente deve ser cético, precisamente porque a gente chata como eu,
é que o Projeto 7 precisa continuar mais engajado, porque não é porque a gente não encontrou até o momento que não há esses sinais artificiais por aí. A gente sabe que o universo é muito grande e, às vezes, tem algum sinal ou, enfim, um combo de sinais vindo em nossa direção e a gente precisa manter isso aí, e não só por algumas décadas, mas enquanto a gente existir enquanto espécie, a gente tem que manter esse tipo de projeto 7 em operação, porque se houver sinais inteligentes, a gente só vai achar se esse projeto 7 operar por muito tempo em toda a existência da nossa espécie. Porque o nosso universo, repito, Zurita, é muito vasto e o tempo cosmológico é muito em escala de bilhões de anos. Então, às vezes, a coisa não é tão fácil assim. Então, se eu sou um pouco cauteloso com vida inteligente extraterrestre visitando a gente ou a gente descobrindo alguma coisa, no entanto, eu sou uma pessoa que estimula muito o Projeto 7 e eu sou um grande crente no Projeto 7. Eu acho que o Projeto 7 deveria, inclusive, receber mais investimento, exatamente por tudo isso que eu falei, pela dificuldade de encontrar vida alienígena inteligente, por essa dificuldade e por ser raro, é que eu acho que o Projeto 7 tem que ter mais investimento, porque aí sim eu acho que um futuro nessa direção vai ser mais otimista, né? De repente, aí sim, num futuro aí, não sei precisar quão distante, pode ser que a gente encontre sim alguma coisa interessante. Pois é, já pensou o alien ligando pra gente e a gente com o telefone desligado? Não dá certo, né? Na hora que ligar, aparece ali 2 chamadas não atendidas. Não dá certo. Bom, pessoal, chegou a hora das imagens astronômicas da semana, né? Toda semana no programa Olhar Espacial nós exibimos 2 imagens que se destacaram na semana que passou, tá? E essa semana nós vamos trazer novamente aí o grande astro que vem pintando o céu do Brasil e outra imagem que surpreendeu. Então vamos para as imagens astronômicas da semana. O cometa Sunxinshan Atlas segue dando um show nos inícios das noites, mas a primeira imagem desta semana foi um registro feito na madrugada do dia 1º de outubro, em Icapuí, no Ceará. Em um clique de extrema felicidade, o fotógrafo uniu a paixão pela astronomia e pela fotografia com a paixão do casal de noivos, resultando num registro único, que certamente ficará marcado na vida de Gabriel e Tamires. O Sunxinshan Atlas agora está se afastando da Terra e, embora não tenha feito jus ao apelido Cometa do Século, foi um dos mais brilhantes que pudemos observar nos últimos anos e deixou uma série de registros fantásticos como este, uma verdadeira obra de arte da natureza. Já a segunda imagem é uma obra de arte da tecnologia. No último domingo, a SpaceX realizou um feito extraordinário, agarrando, pela primeira vez na história, um foguete em pleno voo. O Mechazilla, como é chamado o mecanismo, teve sucesso na primeira tentativa, durante o 5º voo de teste da Starship. A SpaceX, já conhecida pela capacidade de pousar e reaproveitar os primeiros estágios de seus foguetes, planeja reduzir ainda mais os custos de lançamento com o Mechazilla, já que com ele não seria mais necessário o uso de balsas e de custosos traslados dos foguetes de volta para a base. Semana agitada, né, Ari? Começou já no domingo com essa imagem fantástica da SpaceX e essa semana, sem dúvida, está sendo aí uma das melhores aí para observação também do cometa de Sunxinshan Atlas. Conseguiu ver alguma coisa por aí, Ari? Sim, mas quando ele estava ali na situação do amanhecer ainda. Depois que ele migrou para o oeste, para o crepúsculo vespertino, eu, pessoalmente, ainda não, mas os nossos parceiros aqui já começaram a enviar alguns registros importantes. E eu acredito que talvez eu consiga ver, porque até ontem as condições climáticas aqui estavam ruins. Hoje parece que começou a ficar um pouco mais otimista, né? Vamos ver se eu consigo uma janela de observação mais otimista dentro do horário de observação do cometa ali no início da noite. Eu vou dizer para você aqui, eu acho que já posso
cravar isso, tá? Eu estou acompanhando ele desde as madrugadas, né? Lá no final de setembro. E os dias 1º de outubro e o dia 2 de outubro foram os melhores dias para observação dele, tá? Agora ele já está bem menos brilhante, né? Está se afastando, está perdendo o brilho. Ainda ouvi hoje relatos de quem observou ele a olho nu, tá? Mas tá mais difícil agora, principalmente por conta do brilho da Lua, que está saindo de cena amanhã e depois, né? Então, de repente, amanhã e depois fica mais fácil da gente observar ele a olho nu do que foi durante a semana, né, com o brilho da Lua. Agora, locais escuros, viu? Porque no meio da cidade, acho que não vai ser possível, não. E a imagem da SpaceX, cara, que coisa fantástica, Ari. Eu fiquei emocionado quando vi que eles conseguiram acertar de primeira, né? Todo mundo sabe que eu não sou muito fã do Elon Musk, né? Que eu ainda critico muitas coisas que ele coloca em órbita, né? Mas não há como negar, né, que a SpaceX, principalmente os engenheiros da SpaceX, têm feito um trabalho fantástico, e esse sucesso desse pouso do Mechazilla é um exemplo de como nós estamos avançando com nossa tecnologia nos últimos anos, né, Ari? Olha, eu acho que essa imagem, efetivamente, foi a imagem da semana, né, para quem gosta de astronomia e astronáutica, não tenha dúvidas. E também tenho minhas reservas de críticas ao Elon Musk. Agora, uma coisa que eles são craques é de surpreender a gente, né? Essas coisas que a SpaceX faz realmente são surpreendentes. Isso aí, pelo menos, é legal. E, enfim, compartilho contigo da crítica em relação à poluição luminosa artificial que o programa Starlink, né, acaba realizando no céu para os estudos astronômicos. A gente falou muito de radioastronomia hoje, né, então isso interfere muito nos estudos na radioastronomia. Então, é uma coisa que precisa ser mais discutida, né, porque não vai parar só no Elon Musk. Muita gente, de agora em diante, vai ficar cada vez mais interessada em constelações de satélites, e o nosso ambiente orbital baixo e médio aqui vai ficar cada vez mais povoado de lixo espacial, porque essas coisas viram lixo, e daqui a pouco, mesmo aqueles objetos que estão em operação, que ainda não são lixo, vão ser tratados como lixo, porque eles vão ser eles vão formar uma nuvem tão densa que mesmo eles funcionando ali, trazendo benefícios para a Terra, eles estarão ao mesmo tempo trazendo malefícios. Então, eles serão considerados lixos, mesmo em operação, em atividade ali. Então, a gente precisa debater muito isso também, né? Pois é, um uso mais responsável do espaço próximo à Terra, né? Bom, pessoal, infelizmente, né, o programa está terminando, mas antes eu quero agradecer muito mesmo a participação do Ari Martins, né, por esse bate-papo alienígena, né, de hoje. Ari, muito obrigado por sua presença e fica à vontade aí para as suas considerações. Eu que agradeço, sempre gosto de tratar também desse tema, bacana. Eu acho que é uma contrapartida para um cenário que é muito otimista, né, e não é assim tão fácil esse tipo de coisa, detectar a vida inteligente, não é uma coisa assim. Mas, paradoxalmente, é por isso que eu sou otimista no Projeto 7. É precisamente porque eu sou pessimista na facilidade de se encontrar, detectar a vida inteligente extraterrestre, é que eu sou otimista em projetos como o 7, e que eu acho que eles deveriam ganhar mais apoio, inclusive governamental, mais incentivo, financiamento, e eu acho que aquele projeto de 7 Home também tem que voltar com força, no sentido de todo mundo virar cientista cidadão colaborando com seus computadores, não sei se smartphones, tudo com esse projeto de busca de detecção, porque é precisamente porque é raro, pelo menos eu acredito que deve ser raro, vida inteligente com tecnologia, é que a gente precisa investir pesado nesse tipo de tecnologia de buscar tecnoassinatura através de ondas eletromagnéticas específicas. Porque eu não acho que seja jogar dinheiro fora. Eu acho que é uma coisa muito importante para nós a gente encontrar esse tipo de... fazer esse tipo de descoberta,
de modo que mesmo que eu acredito que seja uma coisa meio rara, compensa os esforços, né? Se uma hora a gente encontrar, um dia a gente encontrar, eu acho que vai compensar os esforços. É isso aí. Aí a gente não vai encontrar alienígenas dobrando a esquina ou jogando sinuca do bar, né? É através de esforços como esse, né, de monitoramento aí das ondas de rádio, que a gente vai buscar aí por indícios de que eles realmente existem, tá? Bom, por fim, agradeço também a presença de vocês que nos acompanham nessa jornada astronômica que realizamos juntos todas as sextas-feiras. Temos um encontro marcado na próxima sexta, sempre às 9 horas da noite, pelo horário de Brasília. Olhar Digital, o futuro passa primeiro aqui. Um ótimo final de semana para todo mundo e até a próxima.